Ele percebeu que estava o mundo inteiro começando a ficar contra os Estados Unidos. O que ele faz? Ele alivia 75 países, inclusive a União Europeia, e isola a China. E vai negociar com os outros, vai deixar a China isolada. E provavelmente a China vai sobretaxar mais ainda. Aonde vai acabar? O fato é o seguinte, os Estados Unidos e China vão parar de fazer comércio entre si. E isso vai dar oportunidade para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O que a gente vai vender? Uma nova corrida espacial. É isso. Agora, você falou de criptoativos. Tá legal. O Brasil poderia, então, estar na frente... Ah, não, desculpa, eu confundi. Eu achei que fosse cleptoativos, porque daí cleptoativos o Brasil estava na frente. Porque trouxe uma interrogação muito grande, porque na hora que o governo americano comprou, passou a investir, o Trump pessoalmente, o governo americano passou a investir no cripto, teve uma subida no valor do cripto. Quem fez uma aposta conseguiu ganhar 100% dos investimentos que fez. E por que o BNDES brasileiro investe tanto no clepto? Não, mas é da natureza. Mas essa é uma pergunta importante, porque só tem nós temos uma economia aí a médio e curto prazo já e longo, que vai ser totalmente essa questão da guerra tecnológica. E o Brasil, mais uma vez, ficando para trás, falando só em regular redes sociais, que as redes sociais vão dominar o mundo. Quer dizer, um discurso completamente sem pé nem cabeça para quem quer ser algum tipo de protagonista no futuro, porque a economia vai ser toda tecnológica. E essa é a guerra, então, entre os Estados Unidos. Esse governo já... O Trump acabou de anunciar o Trump acabou de anunciar nesse momento uma pausa de 90 dias de tarifas. Por isso que despencou o dólar, então. Está explicado. Está explicado. Ele não é bom. E é imediato o movimento, você viu? Ele anunciou, porque o que o pessoal interpreta? Se ele vai fazer uma pausa de 90 dias, vão sentar, conversar e vão renegociar as tarifas. Mas é a tática do Trump. Ele sempre faz isso. Ele diz a pancada que ele vai dar, ele dá uma primeira pancada, aí todos sentam para conversar. É a técnica de negociação que o Trump faz desde que Mas você sabe que essa técnica imobiliário. Essa técnica é da natureza. Quem é da roça sabe. Como é que você combate fogo? Com fogo. Com fogo. É isso aí. Tá um incêndio aqui, você se incendeia acolá, porque esse fogo mata o outro. Isso aí. Você tem uma área. É a coisa mais natural. Qualquer caipira sabe disso. Agora, se As bolsas estão disparando agora, tá? As bolsas. O cripto está caindo? Criptomoeda perdeu bastante essas últimas semanas. E você vê, no Brasil o clepto continua bombando. Agora, se essa situação ainda é, assim, pelo que eu estou entendendo, indefinida, né? Porque ele faz, aí ele volta, suspende, etc. Então fica complicado também aquilo que você falou, da gente, por exemplo, o Brasil tomar a iniciativa de investir naquelas áreas onde... O Brasil investir. Não, você entendeu? Seria, mas não está estável ainda. Ele vai e volta, né? Exatamente. Não, mas seria uma ótima, tem uma pausa aí para o Brasil estudar. Sim. E é importante mencionar, né, Arthur, que nesses movimentos que o Trump faz, tem muita gente que ganha bastante dinheiro com essa movimentação da Bolsa, né? Muita gente. Normalmente os pequenos investidores perdem, né? Olha, o Pavinato fez uma brincadeira. No Brasil tem gente que ganha com movimentação de Bolsa. Sim, muita. Esquina especial, no caso também. Mas, pai, você falou pausa para estudar, é importante isso que você falou. Pode parecer uma brincadeira, mas eu lembro quando o Brasil ganhou uma demanda contra os Estados Unidos na OMC pela questão do algodão, eu tenho a impressão. Sabe, nós conseguimos retalhar os Estados Unidos em 890 milhões de dólares. Eu tenho a impressão que foi isso. Sabe qual foi o problema que nós tínhamos? Ninguém sabia aqui como fazer a retaliação nos Estados Unidos. Por quê? Porque tinha que criar grupos, comitês para tentar diversificar e entender quais são os segmentos que deveriam ser utilizados. Ninguém sabia o que fazer. Acabou não significando nada. Por isso que... O Trump aumentou, acabou de anunciar, para 125% a tarifa contra a China, e a China não está nessa pausa de 90 dias. Os outros países. A China não está. China não. 125%. É que o alemão fala pela metade. Então, e aí, qual é o ponto aqui? O ponto é, qual é a estratégia do Trump? Ele percebeu que estava o mundo inteiro começando a ficar contra os Estados Unidos. O que ele faz? Ele alivia 75 países, inclusive a União Europeia, e isola a China. E vai negociar com os outros, vai deixar a China isolada. E provavelmente a China vai sobretaxar mais ainda. Aonde vai acabar? O fato é o seguinte, os Estados Unidos e China vão parar de fazer comércio entre si. E isso vai dar oportunidade para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O que a gente vai vender de soja, inteligente, hein? O que o Trump está fazendo é muito inteligente, porque o grande adversário dos Estados Unidos é a China.
Não é outro país. Tudo que ele está fazendo é porque ele que não pode mais permitir o avanço da China, que a China está arrastando o Ocidente. Uma demanda é inteligente. Sabe que eu fico pensando? O povo global, esse pessoalzinho Globo News fica achando ruim do Trump e fica lá, né, babando ovo literalmente e no sentido figurado, porque a Apple não podia abrir uma fábrica de iPhone no Brasil? Sim. Mas você vai me falar assim, será que a tributação no Brasil é tão absurda que é mais barato pagar 120, 144 na China do que pagar 10 para comprar do Brasil? É isso? É isso. Você jura por Juro. Deus? Mas, Pave, no E a caso... mão de obra é barata lá também. No caso então fábrica, pode esquecer. Que a mão de obra brasileira é cara, tá? Embora a gente seja um país pobre, em termos de produtividade, o que o brasileiro entrega versus o que ele ganha de salário, a gente é uma mão de obra cara. Então não Mas, tem Pave, estudo para produzir, porque... Mas nesse caso das fábricas que produziam na China, qual era a jogada do Trump? E a Zona Trazer de Franca volta. de Manaus, fazendo a Zona Franca? a Zona Aí Franca sim, é aí tem outra coisa. isenção. Aí sim. Mas a jogada é que é o seguinte, o Trump ele está preocupado porque ele sabe que as empresas americanas que vão para lá... E nós vamos ter iPhone mais barato? Não adianta, eu vou continuar até terminar. Não, mas eu quero saber, nós vamos ter iPhone mais barato? Não sei. Nesse momento, bem Nesse mais momento caro. não. Se produzir na Zona Franca de Manaus. Sim, claro, com certeza. Fica a dica aí, ó. Não, você quer ver olha as brincadeiras. Você sabe qual é o problema da Zona Franca de Manaus? Agora, a distribuição não é mais por lá, é aqui. Então, o amazonense, para comprar o produto da Zona Franca de Manaus, tinha que pagar o frete de lá para cá e daqui para lá. Por quê? Porque fizeram uma palhaçada em que colocou São Paulo como centro de distribuição. Essa foi a briga, então, da Zona Franca de Manaus. Por isso que não paga. Né, da Zona Franca, São Paulo. Só você atravessar a rua. Agora, isso daí, mas a questão só para deixar claro, porque... no caso, a preocupação do Como o brasileiro tem fábricas. coragem de chamar português de burro, hein? Porque A gente realmente... aprendeu com ele. Não é isso não, mas a questão, sabe qual é o detalhe, Pave? É que quando vai para a China, você entrega a tecnologia e não pode vender para a população chinesa. Você usa a China para vender para o mundo. Por isso que o Trump quer levar de volta as fábricas. Porque ele sabe que isso estava dando capital para a China, capilaridade e capacidade dos chineses de controlarem a malha de distribuição mundial. Por isso que o Trump está fazendo isso. É importante dizer porque as pessoas não estão falando que o Trump está certo estrategicamente. Ele pode tomar uma pancada de curto prazo. Longo prazo ele domina a tecnologia mundial. Coisa que os chineses já estão fazendo. Exemplo. Eles já estão conseguindo reproduzir as fábricas de chips na China, que é o controle de Taiwan. E outra coisa, enquanto os Estados Unidos está patinando para chegar ao 5G melhor do que o chinês, os chineses já estão investindo no 6G. Não é mais 5G, 6G. Eles já estão com capacidade de desenvolver 6G. Os Estados Unidos ainda estão patinando para isso. Por isso que ele precisa. Quando você falou da domínio tecnológico, é fantástica a estratégia do Trump. Ele não está errado. E ele vai salvar o Ocidente. Sim. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.